Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante. No coração da farmacologia, existe uma classe de compostos com um poder e uma diversidade que são, sério, impressionantes. Os terpenóides. De medicamentos que salvam vidas, como o Taxol, até coisas que usamos no dia a dia, como o mentol, eles são os verdadeiros arquitetos químicos da natureza. E para quem é da área da farmácia, entender esses compostos não é só interessante, é fundamental. Dá uma olhada nessa imagem. Parece coisa de outro mundo, né? Mas isso aí é um tricoma, uma microfábrica na superfície de uma planta. É exatamente aqui que a mágica acontece, onde nascem algumas das moléculas mais potentes da medicina. E o mais incrível, tudo começa com um bloquinho de montar bem simples de 5 carbonos, a tal da unidade de isopreno. Entender essa origem é o primeiro passo para dominar a aplicação farmacêutica deles. Bom, e qual vai ser o nosso caminho nessa análise? A gente vai seguir uma jornada bem lógica, vamos começar pela química, pela base de tudo, passar pela origem e classificação, depois entender como eles agem e, claro, ver os exemplos clínicos mais famosos e os cuidados que a gente precisa ter lá no balcão da farmácia. Mas aí fica a pergunta, como é que a natureza consegue criar uma variedade tão gigantesca a partir de um único modelo? A resposta está num plano mestre que é, olha, surpreendentemente elegante. Vamos descobrir agora como, apesar de toda a complexidade, essas moléculas todas têm uma origem em comum. Tudo começa bem aqui, no citossol da célula, com a acetilcoenzima A. É através da via do mevalonato que a célula produz aqueles bloquinhos de montar de 5 carbonos. Esse é o ponto de partida de tudo. E entender essa via não é só decoreba não, é a chave para a gente entender como no futuro a gente pode até manipular a produção desses compostos para fins terapêuticos. Pensa só, uma única origem para uma diversidade farmacológica imensa. E agora, a parte que eu acho mais legal, a simplicidade da classificação. É basicamente matemática. 2 unidades daquele bloquinho C5 formam um monoterpeno C10, tipo mentol. 3 unidades formam um sesquiterpeno C15, como a artemisinina. E assim vai, numa progressão super clara, até os tetraterpenos de 40 carbonos. É como se a natureza usasse pecinhas de Lego. E essa classificação se traduz direto na prática clínica, como a gente vê aqui na tabela. A classe química está ligada diretamente a princípios ativos que a gente conhece. Os monoterpenos, como o timol do orégano com sua ação antimicrobiana, são cada vez mais importantes com essa história de resistência a antibióticos. Ou o sesquiterpeno alfa-bisabolol da camomila, mostrando um potencial antitumoral promissor. Fica muito claro que a estrutura define a função. Beleza, a gente já entendeu a estrutura e a classificação. A próxima pergunta lógica é como é que essas moléculas funcionam exatamente no nosso corpo? Vamos explorar isso agora, desde um mecanismo que vale para todos eles até alvos moleculares super específicos. O segredo universal está na estrutura deles. Como são baseados em carbono, os terpenoides são lipofílicos. O que isso quer dizer? Que eles adoram gordura. Pensa neles como chaves que se encaixam perfeitamente nas fechaduras de gordura das nossas membranas celulares. É essa afinidade que permite que eles atravessem barreiras biológicas com facilidade, interagindo com a membrana e ajustando processos lá dentro da célula. Mas além dessa ação mais geral na membrana, eles têm alvos muito sofisticados. O mirceno, por exemplo, tem uma ação analgésica que parece ser mediada por sistemas opioides. Já o beta-cariofileno atua nas vias das prostaglandas de um jeito parecido com alguns anti-inflamatórios que a gente já conhece, combatendo a inflamação. E no sistema nervoso central, eles podem modular vários neurotransmissores, o que explica os efeitos sedativos ou ansiolíticos de alguns deles. Agora, vamos conhecer algumas das verdadeiras estrelas do rock do mundo dos terpenoides. São moléculas que não só mostraram o poder dessa classe, mas que literalmente revolucionaram a medicina. A nossa primeira estrela é a artemisinina, uma lactona sesquiterpênica da planta Artemisia annua. No mundo onde a malária ainda é um problema gigante, a descoberta da artemisinina foi um marco. Uma nova arma poderosa contra as cepas que já estavam resistentes à cloroquina. E o interessante da artemisinina é a sua complexidade farmacológica. Além do seu mecanismo antimalárico, que já é único, ela consegue atravessar a barreira hematoencéfale e ainda por cima tem efeitos sedativos interagindo com receptores de dopamina. Isso mostra que um único composto pode ter múltiplos alvos e efeitos, o que é um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade para a farmacoterapia. E este aqui ilustra brilhantemente o poder dos diterpenos, o paclitaxel, mais conhecido como Taxol. Ele foi isolado originalmente da casca do teixo do Pacífico, e a sua ação é de uma precisão cirúrgica. Ele estabiliza os microtúbulos dentro da célula,
basicamente travando a divisão das células tumorais, elevando elas à morte. É uma verdadeira arma de precisão que veio da natureza. De moléculas que combatem a malária a agentes contra o câncer, o poder dos terpenoides é inegável. Mas o ponto crucial é, como a gente traduz todo esse conhecimento para a prática farmacêutica do dia a dia? A pergunta que todo farmacêutico precisa se fazer é essa: como a gente pode garantir que os pacientes usem produtos à base de terpenoides de um jeito que seja seguro e eficaz? Quais são os pontos-chave que a gente tem que ter sempre em mente? Existem 3 pontos de atenção que são críticos e que todo farmacêutico precisa dominar para garantir a segurança do paciente: a alta volatilidade, o potencial irritante e, o mais importante de todos, as interações medicamentosas. Ignorar qualquer um desses pontos pode trazer consequências sérias. Vamos detalhar isso. Primeiro, a volatilidade, principalmente dos monoterpenos, quer dizer que se o produto for guardado de qualquer jeito, o princípio ativo evapora e o paciente acaba usando menos do que deveria. Segundo, o potencial irritante exige orientação clara sobre diluição. Óleos essenciais puros podem ser tóxicos para a pele. E terceiro, talvez o mais crítico na farmácia, a capacidade de modular enzimas como o citocromo P450. Isso pode bagunçar completamente o metabolismo de outros remédios que o paciente esteja tomando. E só para a gente fixar bem o conceito, é bem útil comparar os terpenoides com outra classe gigante de compostos, os fenólicos. Os terpenoides vêm da via do acetato e são lipofílicos, gostam de gordura. Já os fenólicos, como os flavonoides, vêm da via do ácido Xi-químico e são polares, gostam de água. São 2 vias, 2 naturezas químicas, 2 universos farmacológicos bem diferentes. E no final, a grande mensagem é essa. A partir de uma pecinha de 5 carbonos, a natureza criou uma biblioteca farmacológica de uma complexidade e potência incríveis. O nosso desafio e a nossa oportunidade, como profissionais da farmácia, é continuar a explorar, entender e aplicar todo esse potencial de uma forma que seja segura e eficaz.